Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E hoje nós vamos fazer chantininho. Para fazer o chantininho, nós vamos precisar de chantilly e de leite. Eu vou utilizar o chantilly de 1 litro e para fazer essa receita ele tem que estar bem gelado. Essa é uma observação muito importante para sua receita dar certo. Você vai colocar o chantilly na batedeira e bater até ele começar a incorporar. Eu te aconselho a colocar o leite nesse momento. Vamos utilizar leite em pó. Para 1 litro de chantilly, eu vou utilizar 200 gramas de leite em pó. Então, como eu já falei, você pode colocar o leite nesse momento. Porque se você deixar para colocar mais para frente, como foi o meu caso, pode ser que a sua batedeira ela bata demais e o seu chantilly fique muito airado, fazendo assim com que você tenha dificuldade na hora de aplicar. Agora o processo é bem simples. Você só vai precisar bater o chantilly até ele dobrar de volume e ficar bem consistente. Se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha e comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver. Para deixar o nosso chantininho ainda mais gostoso, eu vou adicionar leite condensado. Lembrando que o leite condensado também tem que estar bem gelado. Eu adicionei o leite em pó depois que o chantilly já tinha crescido. Eu te aconselho a fazer o oposto, adicionar logo enquanto ele ainda estiver líquido, que assim vai facilitar a sua vida. O leite condensado ele também pode salvar o seu chantininho. Se você bater e perceber que perdeu o ponto, é só você adicionar leite condensado e mexer com uma espátula, não mais com a batedeira. Assim o seu chantininho ele vai voltar a ficar mais molinho, facilitando na hora de aplicar. Agora eu vou fazer uma demonstração utilizando esse chantininho. Para utilizar essa cobertura, é aplicar uma pequena camada em todo o bolo. Você já não coloca toda a cobertura como se fosse cobrir. Você aplica a cobertura em todo o bolo, pouco, e depois você vem com a segunda camada, que é a camada da finalização. O bom de fazer isso é que os farelos do bolo que se soltam quando você vira a forma, ou então quando reparte o bolo para rechear, eles grudam na massa. Então, todo esse farelo vai grudar nessa primeira camada. Depois você limpa ao redor e quando você vier com a segunda camada, o bolo já vai estar perfeito para recebê-la. Essa primeira camada você pode aplicar com uma colher, com uma espátula. Não tem necessidade de ter material específico para isso. Lembrando que depois que você aplicar, você tem que limpar a espátula que você está utilizando. E ela vai ficar assim, a primeira camada. O bolo ainda vai continuar à mostra e nós iremos para a próxima. Agora eu vou tingir o chantininho que vamos utilizar na próxima camada. E para tingir não tem mistério, você separa a quantidade de cobertura que você vai precisar e você vai utilizar corante em gel ou corante líquido. Eu aconselho em gel porque a consistência fica melhor. Tem algumas cores que ela tem mais dificuldade de incorporar e ficar na cor que a gente deseja no chantininho. Isso não quer dizer que não vai ficar. Só que você vai ter que utilizar bastante corante para ficar nessas cores. Algumas delas são vermelho e preto. Você tem que utilizar bastante corante ou até mesmo pintar uma cor base, pintar o branco de uma cor mais aproximado da cor que você deseja para depois colocar o corante. Esse bolo vai ficar como se tivesse manchado, seguindo a tendência tie-dye. Eu escolhi cores que vão combinar entre si e como eu vou aplicar essas cores.
A primeira camada foi branca, para juntar todos os farelos e acabar com as imperfeições. A segunda camada, que vai ser a camada do acabamento, eu também vou fazer branca. Porém, eu vou colocar vários pontinhos de cores em todo o bolo. Assim, quando eu passar a espátula, o bolo vai ficar manchado com todas as cores. Lembrando que nessa segunda camada é onde você vai tirar as imperfeições do bolo. O que é que você vai fazer? Você vai olhar se o bolo está torto ou então ele ficou desnivelado e vai conseguir tirar esses defeitos com o próprio chantininho. E se você for fazer um trabalho com bico, é que você consegue com mais facilidade ainda cobrir alguma imperfeição do seu bolo. Depois que eu espalhar todas essas cores, eu vou vir com a espátula e passar ao redor de todo o bolo. Uma opção muito boa para você que quer cobrir o seu próprio bolo, só que não quer investir em espátula ou em nenhum material nesse momento, você pode utilizar uma régua escolar mesmo. Você compra uma e separa só para esse fim. Então, você vai ter uma espátula adaptada. Lembrando que se o seu chantininho ficar muito duro, você pode adicionar leite condensado e assim você vai salvar sua cobertura. Agora você vai alisando com maior cuidado, sem arrastar toda a cobertura de baixo. Você tem que lembrar que você vai nivelar o seu bolo e não descobrir. Então, com carinho e cuidado, você vai passando a espátula ou a régua e desse jeito vai facilitar na hora da finalização do seu bolo. Se você for utilizar o chantininho pela primeira vez, você utiliza e faz isso com prazer. Não tenta se cobrar tanto, porque na primeira vez, normalmente, nós não acertamos de primeira. É claro que se você acertar, o mérito é todo seu. Então, vai com carinho, não se cobra tanto que você vai conseguir. E nunca esqueça, você é a única pessoa que pode limitar os seus sonhos. E você nunca vai saber se vai dar certo se você não tentar. Eu estava utilizando a espátula, mas eu preferi fazer o acabamento com a régua, porque eu achei que o acabamento fica bem melhor. Agora que eu terminei de cobrir o bolo, eu vou decorar. Eu vou seguir o mesmo raciocínio para trabalhar no bico que eu fiz na cobertura. Vou utilizar todas as cores juntas para fazer um tie-dye, só que trabalhando no bico. E como você está observando aí na imagem, é só ir colocando um pouco de cada cobertura, uma após a outra, para fazer o tie-dye. E uma dica para você não fazer sujeira é colocar o saco de confeitar dentro do copo. Assim, depois que você terminar de colocar toda a cobertura, você levanta o saco e você vai ver, não tem sujeira. Se você observar, sempre que eu espremo o saquinho, sai várias cores. Agora é a hora de você usar sua imaginação e deixar o bolo com a sua cara. Se você não tem bico de confeiteiro, você pode utilizar apenas o saco. Faz um buraquinho no finzinho do saco, o saco é bem barato. E vai fazendo apenas pontinhos, que já vai ficar muito charmoso. Quem viu os vídeos anteriores acompanhou eu fazendo esse balanço e fazendo essa boneca. Era para esse fim, colocar como topo de bolo. Posicionei ele em cima e vou terminar de decorar o bolo. Você quer aprender a confeitar um bolo sem precisar de bico de confeiteiro? Deixa aqui no comentário. E esse vídeo é um vídeo completo. Agora nós iremos aprender a fazer flores com pasta americana. Esse CMC que eu acabei de mostrar é para flor ou qualquer outra decoração ficar dura. Você vai separar a quantidade de pasta americana que você vai utilizar para fazer flor ou qualquer outra decoração,
tingir e só depois colocar o CMC. Esse saquinho azul, ele tem amido de milho dentro. Isso vai facilitar sua massa não grudar na bancada e nem nas mãos. Porque assim que você coloca o corante, a massa ela vai ficando um pouco mais mole. Então, você adiciona o amido e vai mexendo. Separei meus cortadores e agora, depois da massa tingida, eu vou misturar no CMC. Observação: assim que você utilizar o CMC, você tem que fazer o que você for fazer. Se for fazer florzinha, faz logo em seguida. Não deixe a massa descansar porque ela vai ressecar. E se você não utilizar ela logo, as suas flores ou qualquer outra peça vai ficar rachada, vai ficar uma coisa muito feia. Então, assim que você colocou o CMC na massa, coloca um pouco de amido de milho embaixo e vai fazendo esse processo, abrindo ou então fazendo outra decoração. Existe uma pasta apropriada para fazer rosas e flores. É a pasta de flores. Ela tem mais elasticidade que a pasta americana. Porém, com a pasta americana, você pode cobrir o bolo e fazer a decoração do bolo utilizando o CMC. Para deixar as flores armadas, você pode utilizar forminha de trufas ou então aquelas caixinhas de ovos de codorna. Você coloca a florzinha ali e espera secar. Depois que secar, você já pode colocar no seu bolo. Lembrando que eu utilizei o CMC porque eu quero que minhas flores elas fiquem duras e armadas. Se você quiser que as flores elas fiquem retinhas, grudadas no bolo, você não precisa utilizar CMC. Você abre, corta e depois coloca no bolo. A pasta americana ela é para cobrir e decorar. Já a pasta de flores ela só é para decorar. Então você vê qual mais se adapta à sua necessidade e você escolhe. Depois que eu terminei de fazer as flores, eu vou distribuir elas por todo o bolo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e esse é o resultado. Fica com Deus.